Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo de física. Hoje é a vez do módulo 41. A gente começa esse vídeo agora a partir dos exercícios propostos do módulo 41. Lembrando que no vídeo passado a gente comentou aqui a respeito do módulo 40, que tratou dos conceitos e pormenores do movimento uniforme e circular, né, trajetória circular e velocidade de módulo constante, presença de aceleração vetorial. A gente falou bastante teoricamente, a gente fez alguns exercícios, inclusive, depois que, usando fórmulas, né? Os módulos 39 e 40 trataram basicamente do mesmo assunto. A gente tem, no final das contas, no material de vocês, pessoal, do módulo 39 até o módulo 43, tratando desse assunto, módulo 43 que fala sobre a física na bicicleta, né? Mudança de marcha e tudo mais, encerrando esse assunto de movimento circular. Esse vídeo que vai falar do módulo 41 promete ser bastante rápido por conta da sua proposta, que é simplesmente aplicar os exercícios em relação a um tema que é importante, que é o movimento de rotação da Terra, né, em torno do seu próprio eixo e de translação da Terra ao redor do Sol, considerando que a trajetória que a Terra faz ao redor do Sol seja algo próximo de uma circunferência, né? Portanto, um movimento circular. Além de tudo, o movimento que a Lua faz ao redor da Terra e tudo mais. Movimento esses que acontecem numa forma simplificada de observar, de forma até simples e tratando de um movimento realmente circular, né? A Lua gira ao redor da Terra em movimento circular uniforme. A Terra gira em torno de si mesma em movimento circular uniforme, e isso a gente vai ver sendo tratado em alguns exercícios aqui. Agora, vale a pena lembrar que os conceitos vistos no vídeo do módulo 39 são de extrema importância, porque lá a gente falou sobre o raio da trajetória, a gente falou sobre, além do raio, na direção radial, a presença da aceleração centrípeta, né, que depende da velocidade do móvel que executa o movimento e do valor do raio. A gente falou da velocidade, a velocidade tangencial, a velocidade vetorial, poder variar em direção e sentido e não variar o módulo. A gente falou da velocidade angular, quer dizer, nesse vídeo aqui, inclusive, a gente vai tratar de todos esses assuntos. Né? Vocês estão vendo aí já o exercício número 1 na tela com as suas resoluções, vou explicar essa resolução, certo? E assim, e nada melhor do que a gente fazer a aplicação para poder passar sobre esses conceitos, ok? Então vamos lá. A Lua descreve em torno do centro da Terra um movimento circular uniforme com velocidade de translação com módulo de V igual a 1000 metros por segundo. Olha só, de acordo com o exercício, a velocidade que a Lua executa ao redor da Terra, 1000 metros por segundo. E o período de translação, que é o tempo que a Lua vai levar para dar uma volta completa, é de 27,3 dias ou 2,4 vezes 10 a sexta segundos, ou no caso aqui 2.400.000 segundos. Então, olha, eu tenho velocidade da trajetória, pessoal, lembrando que no movimento circular a gente tem dois tipos de velocidade, né? A velocidade angular e a velocidade linear. A velocidade angular é medida em radiano por segundo, a velocidade linear é medida em metros por segundo. Aqui a gente tem o período que a Lua gasta para dar uma volta completa, que é o tempo, em dias e segundos. Na letra A, pede para a gente o raio da órbita lunar, a distância entre os centros da Terra e da Lua, adotando π igual a 3. Ou seja, a partir desses dados, é para a gente calcular, imagina aí, a Lua girando ao redor da Terra e de repente você tira a Terra da imagem que você está imaginando e vai ficar só a Lua girando. A Lua descreve uma trajetória que é uma circunferência e aí a gente quer o raio dessa circunferência. Lembrando que velocidade pode ser medida por 2πr sobre período. E aí eu tenho a velocidade, eu tenho o período, eu posso usar o π igual a 3, vai sobrar o R para eu achar. Olha só, a velocidade é 1000 metros por segundo, 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, e 2,4 milhões de segundos, que é o tempo. Olha, velocidade em segundos, tempo em segundos. Se você multiplicar cruzado, aqui está resolvido de forma até direta, vou detalhar mais, olha só. Na hora de multiplicar cruzado, ó, 2 vezes 3 dá 6R,
2,4 vezes 10 à sexta por 1 vezes 10 ao cubo, você multiplica o 2,4 com 2,4, dá o próprio, o 2,4 com 1, né? 10 à sexta com 10 ao cubo dá 10 à nona. E aí, para ficar mais fácil de dividir, porque aqui está um pouquinho mais complicado, 2,4 vezes 10 à nona e 24 vezes 10 oitavas valem o mesmo tanto. Eu peguei, andei com a vírgula para a direita e diminuiu na potência. E aí você divide aqui o 24 por 6, dá 4 vezes 10 oitava metros, é o raio da execução do movimento da Lua ao redor da Terra. E depois, pedindo a aceleração centrípeta da Lua, e detalhe, viu, galera? Mesmo que não tivesse pedido a letra A, para calcular a aceleração centrípeta, olha aqui o que eu preciso, ó. Velocidade ao quadrado sobre o raio, ou seja, aquele raio que eu calculei na letra A, vou precisar usar aqui na letra B. Então, se tivesse pedido só essa letra B, teria que calcular o raio do mesmo jeito. A velocidade é 1000, né? Aí vai ficar a velocidade ao quadrado, 1000 ao quadrado, 4 vezes 10 à oitava é o raio. Esse 1000 ao quadrado, pessoal, fica 1 vezes 10 à sexta, ok? Aí 1 vezes 10 à sexta dividido por 4 vezes 10 à oitava vai dar essa resposta aqui, mas olha só explicando melhor. Você eleva ao quadrado 1, você eleva ao quadrado 10 ao cubo, fica 10 à sexta. 1 por 4 dá 0,25, 10 à sexta por 10 à oitava, você subtrai o expoente, ó, dá 10 a menos 2. A unidade medida da aceleração em metros por segundo ao quadrado, é só andar com a vírgula aqui e diminuir 1 na potência. Eu tinha velocidade, período, na letra A me pediu o raio, na letra B me pediu a aceleração. Bom, pessoal, o número 4, ele traz um texto, o número 2, desculpa, traz um texto um pouco exagerado, vamos dizer assim, mas é assim, resumidamente falando, é uma ideia que o governo brasileiro teve para poder lançar um satélite brasileiro geoestacionário. O que é o lance do satélite geoestacionário? Ele vai girar ao redor da Terra com o mesmo período que a Terra tem de rotação e, portanto, ele vai ficar sempre sobre o mesmo ponto, vigiando ali determinada região. O que vai interessar para a gente no exercício como um todo é a partir daqui, ó. Para que se tornasse geoestacionário, ficando sempre sobre a região amazônica e descrevendo movimentos circulares e uniformes, foram lançados com velocidades de 1,2 vezes 10 à quarta km por hora ou metro por segundo é a velocidade linear, em um local cuja aceleração da gravidade tem módulo igual a 3 vezes 10 ao cubo, km por hora ao quadrado. Ó, km por hora ao quadrado. E detalhe, a aceleração da gravidade, pessoal, vai atuar como uma aceleração centrípeta. Imagina o seguinte, você tem a Terra e um satélite girando ao redor dela. Para ele girar, tem que ter a presença de uma aceleração centrípeta, que é a própria gravidade que atua puxando ele para baixo. Ou seja, quando ele te dá aqui o módulo da gravidade, ele está te dando, na verdade, a aceleração centrípeta. Obedecendo os dados oferecidos e considerando que o raio da Terra mede 6 vezes 10 ao cubo, quilômetro, qual a altitude das órbitas desse satélite? É o seguinte, dá uma olhada no desenho. A órbita toda do satélite, ela tem um raio que vale o raio da Terra, que é 6.000 quilômetros, mais a altitude do satélite em relação ao chão da Terra. Então, o exercício que é essa distância aqui. Ó. Qual que é a ideia? Achar o raio total e do raio total você subtrair os 6.000, que aí você vai achar a altitude aqui em quilômetros. Para achar esse raio, eu vou fazer a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, só que a aceleração centrípeta é a gravidade. Aí se eu trocar de lugar, eu coloco aqui ó, a aceleração centrípeta no lugar do r e mando o r para lá, ó, fica a velocidade ao quadrado sobre a gravidade. Aí o que eu vou fazer? Velocidade é 1,2 vezes 10 à quarta, que eu elevo ao quadrado, e 3 vezes 10 ao cubo é a gravidade. Tudo em quilômetro por hora, olha só. Se eu elevar aqui ao quadrado, dá 1,44 vezes 10 à oitava, subtraindo 10 ao cubo fica 10 à quinta, né? E 1,44 dividido por 3 dá 0,48. Andando com a vírgula, 4,8 vezes 10 ao cubo, ok? Aí é o seguinte, ó, esse 4,8 vezes 10 à quarta, desculpa, é essa distância aqui total, pessoal. Ó. Se você pegar esse valor, que dá 48.000, e subtrair esse valor de raio da Terra, que dá 6.000, você vai achar a altitude ou altura que esse satélite tem. Dá 4,2 vezes 10 à quarta, letra B. Bom, o número 3 é um exercício um pouco mais antigo, ele fala sobre a possibilidade que o Brasil tinha de
de ter um trem-bala, né, que ligaria a estação central do Brasil, no Rio de Janeiro, à Estação da Luz, em São Paulo, e gastando 1 hora e 24 minutos para fazer o trajeto, certo? Isso não passou de um projeto, né? Infelizmente, a gente não conseguiu concretizar isso aqui no Brasil, mas, devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é um dimensionamento das curvas. É óbvio, gente, porque se ele estiver muito rápido e tiver que fazer uma curva muito fechada, o passageiro vai sentir os efeitos dessa curva fechada, vai ser desconfortável. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, onde o g vale 10, ó, então a aceleração 0,1 g, 0,1 vezes 10, dá 1 metro por segundo ao quadrado. Ele já está te dando a aceleração aqui, tá? E que a velocidade escalar do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter o raio de curvatura no mínimo dele. Deixa eu antecipar a resolução de uma coisa aqui, ó. Nós vamos achar o raio fazendo o cálculo da aceleração centrípeta. Só que para a aceleração centrípeta, que é o valor de 0,1 g, que é 0,1 vezes 10, a gente também precisa da velocidade. E como ele falou aqui, ó, a velocidade se mantenha constante em todo o percurso, o que eu vou fazer? Das estações, de uma estação a outra, ó, dá 403,2 km. E o tempo de 1 hora e 24 minutos dá 1,4 hora. Se eu dividir, a velocidade desse trem, eu acabo achando 288 km por hora, que dividido por 3,6 dá 80 metros por segundo. Então essa é a velocidade que esse trem vai desenvolver quando ele estiver na curva. E na curva ele tem uma aceleração centrípeta que vale 0,1 g. Só que o g vale 10. E aí a velocidade é 80. Então 0,1 vezes 10 aqui dá 64, 6.400. Se eu multiplicar cruzado, o raio vai ser 6.400. Olha só, para ficar confortável, vou ter que fazer uma curva de 6.400 metros de raio. Resposta letra E. Mas o exercício foi assim. Eu te dou a aceleração e pergunto o raio, mas você precisa da velocidade. Então você dá um jeito de calcular a velocidade. Aqui a gente usou só velocidade média, né, ΔS sobre ΔT, e jogou na fórmula. Bom, galera, o exercício número 4, para a gente encerrar, ele tem uma figura aí de uma motocicleta de competição. Vocês já devem ter reparado que quando ele vai fazer a curva assim, o motoqueiro até deita, né, o piloto deita, encosta o joelho no chão para ter mais equilíbrio, mais estabilidade, mas o que interessa mesmo para a gente aqui, ó, é esse enunciado. E assim, ele tem que fazer isso porque normalmente os raios são fechados e as curvas são fechadas, né, de raio pequeno, e a velocidade da moto é grande. Então ele tem que dar um jeito de alcançar a sua estabilidade. Repara que nesse módulo, pessoal, a gente tem 4 exercícios nos quais a gente vai usar basicamente fórmula de aceleração centrípeta. O motorista percorre uma curva que corresponde a um arco de circunferência de 60 graus com velocidade escalar constante de 108 km por hora e aceleração centrípeta de 2,5. Considerando π igual a 3, qual que é o intervalo de tempo que ele gasta? Bom, primeiro, velocidade em km por hora e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Não dá para trabalhar assim, a gente tem que transformar essa. 108 dividido por 3,6 dá 30. Eu tenho 30 metros por segundo. 30 metros por segundo é a velocidade, que jogando aqui na fórmula da aceleração centrípeta valendo 2,5 e a velocidade valendo 30, que é ao quadrado dá 900, multiplicando cruzado e dividindo por 2,5, eu achei o raio da curva. Lá em matemática, a gente está aprendendo o seguinte, ó. Se você faz uma curva de 60 graus, você tem como medir quanto de distância que você percorre, nesse caso aqui. E vai depender do raio. Além disso, além de depender do raio, depende também da medida do ângulo em radiano. Se você fizer a conta aqui e dividir por 180, você vai descobrir que 60 graus dá π sobre 3 radiano. Lembrando que π dá 180 graus, lembra disso? Detalhe, quando você for calcular o tempo e precisando da velocidade, você vai ter que fazer meio que velocidade média, né? É uma outra proposta de fazer a resolução. Dá uma olhada, ó. A gente aprendeu lá em matemática que o comprimento do arco é a medida do ângulo em radiano vezes o raio. Só que é o seguinte, ele pediu para usar o π igual a 3. Aí 3 sobre 3 dá 1. Essa distância aqui dá 360 metros. Desculpa, aqui está em grau, é metros.
Se você dividir por 30 da velocidade, dá os 12 segundos. Era uma maneira de resolver. Agora, olha o que o exercício fez. Velocidade angular, ela pode ser a velocidade linear dividida pelo raio, né? E essa velocidade angular, ele pegou um arco de 360 e dividiu na proporção que ele tinha. E fez essa igualdade. Só que eu acho que era muito mais fácil você trabalhar com essa ideia aqui, ó. Transforma o ângulo em radiano, multiplica pelo raio, acha qual que é o ΔS. Se você pega esse ΔS de 360 e divide por 30 da velocidade, vai dar 12 segundos, a resposta é a letra B. E assim a gente finaliza mais um módulo. Até a próxima.